De contas, de quem é a culpa do fracasso do Atlético? Fique neste vídeo até o final e terá surpresas. E falaremos ainda sobre o ano do Galo. Será que já acabou? Felipão está longe de jogar a toalha. Vem comigo, para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e hoje abordaremos assuntos importantíssimos desde o ano de 2020. Antes, peço da gente seguir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. É conteúdo sério, é jornalismo com responsabilidade. Quem conhece sabe que o canal Bica Galo não está aqui por acaso. Estamos mais de 29 mil inscritos e espero que você colabore. Seja mais um, deixe o seu like. Na semana passada foram mais de 1.300 likes em cada conteúdo. E é só com a sua ajuda, com o seu auxílio, que a gente vai mais longe. Então, encarecidamente, tá vendo aí? Me ajuda, vamos nessa, vamos junto, rapidinho você deixa esse like, fortaleça. Eu sei que é chato ficar pedindo isso aqui, mas é só com a sua ajuda realmente que a gente vai continuar produzindo conteúdo de muita qualidade. E lembrando, esse vídeo está em 4K e em modo cinema. Pense bem que canal te dá isso, é só o Bica Galo. Então dá aquela moral pra gente. Vamos então fazer um apanhado desde o ano de 2020 até 2023 e entender o que o Atlético passou desde que os 4Rs assumiram a gestão deste clube até agora, onde o clube está muito próximo de se tornar uma empresa, uma SAF. No ano de 2020, o Atlético termina o campeonato com 60% de aproveitamento. À época, o técnico era Jorge Sampaoli. Terceiro lugar, salvo engano, a 1 ponto de distância do então campeão. Bom, o ano de 2021 vem com uma perspectiva de ainda mais, ou seja, um Atlético que mostrou muito com o elenco até reduzido, apesar do investimento feito através do técnico Jorge Sampaoli, veio um 2021 onde o clube conquistou quase tudo. Só não leva a Libertadores por alguns erros naquela partida fatídica contra o Palmeiras. No ano de 2021, o Atlético termina o campeonato com 74% de aproveitamento e em primeiro lugar. O Campeonato Brasileiro, obviamente, que eu estou dizendo aqui, Em 2022, um ano muito aquém, onde tivemos investimento, contratamos jogadores, mas o elenco não rendeu em campo. Rendeu através do técnico Turco Mohamed, que saiu para mim de forma precipitada, antes da hora. São erros sucessivos que foram acontecendo no Atlético para culminar no que vivemos hoje. E no ano de 2022, a bem da verdade que o Atlético quase nem chega à Libertadores da América deste ano. Só chegou pelo aproveitamento do Turco Mohamed. Contrataram o Cuca achando que o Cuca faria milagre novamente. Não fez, foi mal e termina o campeonato em 7º lugar. Nos 3 primeiros anos, então, de gestão dos 4Rs, o Atlético tem um aproveitamento total de 61% e uma média de campeonato, caso terminasse, por exemplo, sempre com essa média, em 3º lugar. Ou seja, dentro da Libertadores, conquistando premiações, mas não sendo de fato campeão. E de 2020 para cá, se a gente analisar o investimento do clube, me parece que o torcedor às vezes fica cobrando, não está tendo investimento, prometeram mais e não cumpriram. A gente analisou o balancete financeiro do Atlético e, para mim, o problema não é o investimento. O problema é a forma como se faz o investimento dentro do futebol. E eu explico por quê. Em 2020, a época com o técnico Jorge Sampaoli, um elenco completamente novo, foram várias contratações, pedido atrás de pedido, o Atlético contrata 253 milhões, ou seja, foram gastos 253 milhões de reais em reforços, só no ano de 2020, ou seja, montou-se uma base ali. A folha salarial naquele ano era de 15 milhões de reais. No ano de 2021, saltamos de 253 para 308 milhões de reais entre reforços e folha salarial. Ou seja, um elenco caro, mas que rendeu em campo, que foi campeão, que tinha uma base formada pelo técnico Jorge Sampaoli. 2021, vários atletas que vieram também foram por indicação do próprio Sampaoli. A dúvida que fica, e que para mim ela corresponde a muito do momento do Atlético, é a seguinte: fizemos um investimento alto em 2020, montou-se uma base, veio 2021, um mesmo elenco com algumas atribuições. Talvez por isso o investimento no futebol não foi tão alto em si na folha salarial. O Atlético quis repetir a receita em 2022, quando, na verdade, deveria ter buscado a reformulação deste elenco.
Relembrando, 2020, 253 milhões de reais em reforços, 15 milhões de reais por mês em folha salarial, 308 milhões de reais em 2021 e agora 2022, 326 milhões de reais divididos entre folha e reforços. 253 no primeiro ano, 308 no segundo e 326 no terceiro ano da gestão 4Rs. Aí vem o ano de 2023 e as pessoas ficam assim, poxa, prometeram mundos e fundos, não contrataram, não veio ninguém. Contrataram caro e contrataram mal. A verdade é essa, a gestão do Atlético em 2023 teve muitos erros. Não é só de contratação, e aqui eu vou exemplificar parte a parte, mas o ano de 2023 é o ano em que o Atlético mais investiu no futebol. Pasmem, é o ano que o Atlético mais investiu no futebol. Para que vocês tenham uma ideia, até o dado momento, até o fechamento do ano, na verdade, o Atlético vai despender aqui 228 milhões de reais só em salário. A expectativa é de fechar este ano de 2023 com um custo de 350 milhões de reais no futebol profissional. Ou seja, volto aqui à ordem cronológica. 253 no ano de 2020, 308 em 2021, 326 em 2022 e 350 milhões de reais em 2023. Ou seja, o clube fez assim com o gráfico. Ó. Ele não para de investir. E aqui, daqui a pouco eu vou citar onde foi esse investimento, mas a maior parte dele está em folha salarial. E aí eu volto no ano de 2021, quando o São Paulo deixa uma base formada, indicações para a próxima temporada, o Atlético corre atrás desses jogadores, mantém uma base. Quiseram repetir o feito em 2022. Manter a base campeã e buscar alguns reforços. Não deu certo. Não deu certo. 2023 fizeram o contrário. Contrataram uma bacia de jogadores que, na minha concepção, foram contratações erradas. Talvez seja fácil falar isso hoje, no dia 10 de julho de 2023. Mas o fato é que o futebol ele tem sim uma série de variáveis. E o Atlético deveria ter ponderado todas as variáveis possíveis. Tá? O investimento hoje do Atlético está entre os 3 maiores do Brasil e certamente entre os maiores da América Latina. Agora eu quero tocar num ponto, eu falei primeiro sobre investimento. Para mim, a quantidade investida no futebol não foi baixa. A forma como se investiu foi errada. A começar também por outro erro que foi a contratação do técnico Eduardo Cudê. E aqui o erro ele passa por Rodrigo Caetano, Sérgio Coelho, os 4Rs em geral, todo mundo errou, para mim, ao aceitar a vinda do técnico Eduardo Cudê, ao qual, como profissional, eu acho que é um bom treinador. Não teve um bom rendimento aqui, mas como profissional, como técnico, talvez não como figura de manutenção, mas como técnico ele é bom treinador. A verdade é essa. Agora, sabiam de 2 fatores. Da instabilidade emocional do Eduardo Cudê e sabiam também, todos estes que eu citei aqui, que o prazo, que o elenco era curto para ele. Então contrataram o Cudê sabendo das condições em que ele viria. E trabalho a curto prazo, gente, pressão de torcida, porque a torcida estava pedindo a saída dele, é algo que a diretoria deveria manter. Agora, o Cudê errou também. Opiniões infundadas, foi para a mídia para atacar jogador, isso é muito errado. Mas sabiam da instabilidade emocional do Cudê no Internacional, o Rodrigo Caetano trabalhou com ele lá, né? Agora, o que vem daí para frente, para mim não está errado. E digo por quê? Quando você tem um técnico como o Eduardo Cudê que mexe demais, ele bagunça a cabeça dos atletas totalmente, não só dos atletas, mas também da diretoria, enfim, de uma série de pessoas, isso acaba fazendo com que este elenco esteja instável emocionalmente. E a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, ela é baseada em 2 fatores. Primeiro, em Taça Libertadores da América, ele foi, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, foi vice-campeão no Atlético Paranaense no ano passado. E segundo, que a cabeça dos atletas não estava legal. A bem da verdade é essa. O Filipão vem para ser um gestor de elenco
que é o que ele sabe fazer hoje em dia. Me desculpem, mas um senhor de mais de 70 anos de idade para dar treinamento, ele não tem a mesma força, o mesmo ímpeto do passado, mas para gerir o elenco, ele ainda é muito bom. Né? Ele é o pragmático, aquele técnico que vai gostar de um sistema defensivo mais sólido, uma mudança ali ou outra, troca um atacante por outro, um lateral por outro. Você não verá o técnico Luiz Felipe Scolari fazendo loucuras, como fazia, por exemplo, o próprio Sampaoli ou o Eduardo Cudê. Enfim, a responsabilidade, tá, do Rodrigo Caetano e dos 4Rs está toda envolvida nesta temporada. Totalmente envolvida, todos estão envolvidos nos erros. E eu explico por quê. O Atlético não deixa de investir em atletas nessa temporada. Eu já disse isso aqui e vou trazer novamente os números. O Atlético pagou no Paulinho, ou vai pagar, porque ainda não pagou, 8 milhões de euros entre comissão, atleta e etc. 8 milhões de euros. Não que o Paulinho seja uma má contratação, mas sabendo das condições financeiras do clube, talvez 8 milhões de euros foi muito. Ou poderia ser dividido na vinda de outros atletas. Talvez, eu não sei, a longo prazo, talvez o Paulinho seja um bom investimento. Edenilson e Patrick, o Atlético gastou 14 milhões de reais para trazer esses dois jogadores. Edenilson não vem de graça, o Atlético paga sim para ele vir, né, comissão, empresário, etc. E o Patrick teve custo, porque ele pertencia ao São Paulo e não estava livre no mercado. Nenhum dos dois são titulares. A idade desses atletas é avançada. Contratações de risco que não foram avaliadas, seja pelo departamento de futebol ou pela gestão executiva. Agora, quem gere o futebol, de fato, quem chega com as propostas na mesa, em via de regra, é o Rodrigo Caetano. Agora, ele está sozinho? Não, não está. Se a gente for pegar, por exemplo, o Igor Gomes, 3 milhões de euros, gente. É muita grana. Só o Igor Gomes e o Paulinho foram 11 milhões de euros em dois jogadores jovens com, né, futuro promissor, mas é muito caro. A gente vê um Botafogo recheado de atletas desconhecidos, com jogadores que foram pincelados aqui, acolá e chegaram e estão dando conta. 130 milhões por ano só. Nós estamos falando que o Atlético investe mais de 350 no futebol. É um disparate gigantesco. É inaceitável. Então, eu acho que o resumo do problema do Atlético ele é coletivo. Ele vai desde os erros da manutenção do elenco campeão, seguido por contratações infundadas, indicações ruins também do próprio Rodrigo Caetano e do Siga, que trabalham sim bastante, mas que às vezes entregam nomes que não deveriam vir. Aí você traz um treinador com um perfil que já sabiam o que ele faria aqui no Atlético, já sabiam, o Rodrigo Caetano não é bobo, ele trabalhou com o Cudê no Internacional e sabe de tudo que tem acontecido. Parece que o Rodrigo Caetano é igual o homem ou a mulher que é traído e volta. Esse é o problema. Né? E aí você tem também o erro nas contratações de reforços, jogadores caros, mais velhos, a média de idade do elenco do Atlético é muito ruim, beira 29 anos. Então é uma sucessão de erros. O erro, para mim, repito, não está no investimento do futebol, está na forma como se faz esse investimento. Convenhamos, o Atlético hoje tem quase 3 vezes o custo do Botafogo. Tem alguma coisa de muito errado. Eu não estou lá dentro do futebol, não estou colocando a culpa só no Rodrigo Caetano, muito pelo contrário, todos os gestores estão alinhados nessa culpa. Agora, muita coisa tem que mudar para o ano que vem. Muita coisa. O Atlético não pode ter um custo de 550 milhões de reais e não gerar receita, não gerar resultado em campo. Isso é um absurdo. O Atlético hoje tem um custo total do clube de 550 milhões de reais. Para quem tem uma dívida de 2,1, tem que gerar receita. E só se gera receita com título. Porque o torcedor vai comprar camisa, porque o torcedor vai ao estádio, porque o torcedor vai dar assinatura de Premier e por aí vai. Se não for assim, não tem como. Ou seja, a estrutura de gestão do futebol, desde 2022 para frente, está errada. O Atlético precisa de reformular sim ou de contratar outros profissionais para o Siga. Os gestores precisam entender que nome não significa futebol. O Botafogo, repito, está recheado de atletas desconhecidos.
Eu não sei para vocês, mas acho que o Atlético precisa sim de uma reformulação para a próxima temporada. E talvez até mesmo na gestão do futebol. Vamos então, e aqui eu quero fechar esse assunto para dizer o que precisa de mudar. Primeiro, o perfil dos reforços. Não cabe mais dentro do futebol. É muito fácil, o Thiago ontem falou na live o seguinte, qualquer um podia ir lá e contratar o Filipão. Qualquer um podia ir lá e contratar o Edenilson e o Patrick. Qualquer um. São jogadores com passagem em seleção, o Patrick estava bem no São Paulo quando saiu. Agora, não é qualquer um que vai buscar um atleta na Série C e ele vai jogar bola. Não é qualquer um que tira o Bruno Henrique da várzea, coloca para jogar e dá certo. Agora, as variáveis são inúmeras. É claro que você tem que contratar o jogador de nome, mas junto com ele, 2, 3 que não são. Outra coisa, a categoria de base do Atlético precisa começar a ser utilizada. Independentemente de queimar ou não o jogador, tem que botar pro pau. Não existe essa história mais de um clube da grandeza do Atlético contratar só jogador de nome, não buscar peças de reposição na Série B, na Série C, ou no mercado sul-americano, ou na Série A. O Botafogo é o exemplo disso. E não é só o Botafogo, não. O Atlético do Paraná é a mesma coisa. Eu te garanto que o Atlético do Paraná tem menos 120 milhões de reais todos os anos de investimento que o Atlético. E chegou na final da Libertadores do ano passado. Então, assim, o perfil de reforços tem que mudar, tá? O Botafogo tem uma média de 25 anos, o Atlético beira 29, uma média de elenco, tá? Um planejamento com técnico a longo prazo. Não adianta trazer técnico para ficar 6 meses igual ficou o Cudê. Ano que vem o Atlético vai mudar o treinador, não tenho dúvida disso, mas tem que trazer um cara a longo prazo e aguentar a pressão de torcida. Se não aguentar a pressão de torcida, a vaca vai pro brejo de novo, de novo. Hoje eu vou falar um negócio para vocês, tá difícil de fazer esse conteúdo aqui porque às vezes a gente fica até com um pouco de raiva, um pouco de emoção aqui aflorada, mas tem que falar a verdade, gente. A gente tem que falar a verdade. Deixa eu dizer outra coisa para vocês aqui, se o ano acabou ou não e o Filipão que tá longe de jogar a toalha, hein? Longe de jogar a toalha. Atenção, antes, claro, peço, gente, pelo amor de Deus, o like tá muito baixo mesmo, por favor, me ajuda nessa aí. Eu tô aqui, assim, tentando ser o mais transparente e o mais leve possível, tirando as emoções aqui do momento, para trazer conteúdo para vocês, para trazer números, pelo estudo que eu fiz em cima disso. Então me dá essa moral, conto muito com a sua ajuda, com o seu like. Tá vendo agora, tá vendo depois, não importa. Me ajuda nessa aí e comente, vou responder os comentários depois, tá? O ano já acabou, Filipão não jogou a toalha. Eu vou fazer um apanhado aqui, desde o momento que o Filipão entra no Atlético do Paraná, até a final da Libertadores da América do ano passado. Filipão assume o Atlético Paranaense em maio, já na fase de grupos. Ou seja, lá o clube aqui fez a mesma coisa que o de lá. Contrataram o Filipão para tiro curto, para tentar vencer a Libertadores e quase deu certo. Ele chega em maio, elimina, elimina nas oitavas o Libertad. Depois, nas quartas, encara o Estudiantes. Primeiro jogo, 0-0 em casa e 1-0 fora. Retranca. Contra-ataque, gol. Esse é o Filipão. Aí chega na semifinal, encara, sabe quem? O Palmeiras, do Abel Ferreira, campeoníssimo de tudo, com um elenco infinitamente pior do que esse do Atlético. Infinitamente. Tá? No primeiro jogo, 1-0 em casa e 2-2 fora, do jeitinho Felipão. Na final, quase vence o Flamengo. Claro, o time do Flamengo era muito melhor. Era um jogo só e venceu por 1-0. Então, para mim, estão 2 pontos. Eu disse que o Filipão estava muito feliz de estar aqui no Atlético. Eu disse a vocês, conversei com uma pessoa próxima a ele e que ele não imaginava esse desafio na carreira dele. Ele está quase terminando, encerrando a carreira. E ele queria, sim, ter este ciclo vitorioso aqui no Galo. Tá? Então o Filipão está muito longe de jogar a toalha, tem uma experiência gigantesca no Atlético, não é essa pressão que vai colocar de cabeça para baixo, não é. E acho que o Atlético tem sim, acreditem vocês ou não, sei que o torcedor é muito passional e o momento é horrível, mas eu acho que na Libertadores tem sim chance de vencer, ou de pelo menos chegar nas fases finais. Vamos aguardar, vamos ter calma, paciência. O momento é péssimo, mas a gente,
O atleticano, ele não desiste, mesmo com tantas adversidades, mesmo com tantas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já falei demais. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e tô te esperando aqui amanhã à 1 da tarde. Valeu, um beijo, eu vou nessa. Fui!